Meus irmãos, graça e paz, vamos dar início ao nosso culto, o culto que devemos ao Senhor. Nós vamos hoje começar cantando o hino número 10 do nosso inário Novo Cântico. Número 10, a criação e seu Criador, número 10 do nosso inário Novo Cântico. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia. Tu, sol dourado a refugir, tu, lua em prata a reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, enfim das bênçãos canta já, ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Nós vamos ler, irmãos, o Salmo de número 100, um salmo bastante conhecido e um salmo que nos convida a fazermos o que nós acabamos de fazer. Convida-nos a adorar ao Senhor, convida-nos a bendizer ao Senhor, a celebrar com júbilo ao Senhor. Diz o Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém e amém. Bondoso Deus e Pai, certamente todos nós somos testemunhas por experimentarmos e por vermos, como diz a Tua palavra, experimentarmos e vermos a Tua boa vontade, a Tua boa mão sobre nós, a Tua bondade, o Teu senhorio, a Tua soberania, a Tua infinita sabedoria em conduzir as nossas vidas, conduzir os nossos caminhos, de tal forma, Senhor, que se atentos formos, se humildes formos, certamente veremos todas essas benditas graças do Senhor derramadas sobre nós. E nós aqui estamos, não apenas para agradecer tudo isso que o Senhor faz por nós, mas também para bendizer o Teu nome pelo que o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, nós somos Teus filhos, Teus servos, somos ovelhas do Seu pasto, fomos escolhidos pelo Senhor de tal forma que nada mais no mundo nos apraz, nada mais no mundo nos traz mais prazer do que reunidos no dia do Senhor adorar o Teu nome. Por isso, Senhor Deus, pedimos, receba o louvor desses Teus filhos, receba a adoração desses Teus filhos que Te amam e que desejam adorar a Ti, ao Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.
Salmo de número 32, meus irmãos. Salmo de número 32. Esse Salmo de número 32 nos lembra um outro fato importante a respeito do que o Senhor ordena a todos nós. O primeiro fato é de que o Senhor nos chama a adorá-lo. O segundo fato, não menos importante, é de que o Senhor nos chama a confessarmos a Ele os nossos pecados. Esse salmo é um salmo de Davi, que ele chama de salmo didático. Bem-aventurado, salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amém e amém. Curve sua fronte, irmãos. Vamos orar ao Senhor, vamos confessar ao Senhor, o nosso Deus, os nossos pecados. Oremos. Santo Deus e Pai, há uma infinidade de coisas, de pecados, de erros que vêm à nossa mente, ó Deus, quando nós, de fato, de verdade, confessamos ao Senhor os nossos pecados. E o que podemos dizer, Senhor? Somos pecadores diante do Senhor. Como o apóstolo Paulo dizemos que o bem que nós não queremos fazer e que queremos fazer, esse não o fazemos, mas o mal que nós não queremos fazer, que nós lutamos para não fazer, acabamos fazendo. E rogamos ao Senhor que o Senhor nos perdoe e que nos purifique com o sangue do Teu Filho, Jesus Cristo. E nos faça entender que essa é a essência do Evangelho. O fato de que Cristo cumpriu a lei no nosso lugar, apaziguou a tua ira, morrendo por nós na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia e está sentado à destra do Senhor, intercedendo por cada um de nós, para que nós perseveremos na fé. Obrigado, Senhor, por sabermos que não apenas somos perdoados pelos nossos pecados, mas sabermos também que não decaímos da graça, porque o Senhor está sempre intercedendo por nós. Obrigado por tudo isso. Em nome de Cristo mesmo nós oramos. Amém e amém. Vou convidar os irmãos para nos conduzir com 3 cânticos de adoração ao Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Se a minha alma
alma teme o amanhã, e o coração não vê teu cuidado. Se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Sem fim.
Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te ir, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, Irmãos, vocês podem depositar seus dízimos e ofertas agora, né? Lara, 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 o meu pecado tentou me levar pra longe do amor. A morte e o mal tentaram superar a irresistível graça. A maravilhosa graça me achou. O amor que vence a morte triunfou. invencível é o amor que me levou para ti. E apesar de mim, toda a culpa e dor levou sobre si. O meu pecado tentou me levar pra longe do amor. A morte e o mal tentaram superar a irresistível graça. A maravilhosa graça me achou. O amor que vence a morte triunfou. Invencível
Vamos orar, irmãos. Pai, nós vamos ler a Tua palavra e não há nada mais importante para nós do que ouvir a Tua voz, não há nada mais importante do que lermos a Tua palavra e termos uma interpretação adequada dela para as nossas vidas. E é nesse aspecto que nós precisamos ainda mais da Tua ajuda, da mediação de Cristo, principalmente da iluminação do Teu Espírito, para essa leitura com fé, com atenção, essa interpretação o mais fiel possível a nós, seres humanos imperfeitos e pecadores, e a aplicação dessa Tua palavra à nossa vida, ao nosso dia a dia. É por isso que nós precisamos do Teu Espírito e por isso que rogamos ao Senhor essa iluminação. Pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Vocês já sabem, Filipenses capítulo 1 é o texto de Filipenses que nós estamos no qual nós estamos avançando. Eu gostaria de avançar um pouco mais rapidamente, mas à medida que eu vou estudando o texto, às vezes eu fico pensando que eu deveria ir mais vagarosamente do que mais rapidamente do que o que eu estou indo. E hoje eu queria que você refletisse algumas coisas comigo, que você pensasse comigo qual é a coisa mais importante da vida. Ou talvez fosse melhor nós perguntarmos qual é a coisa que é, digamos, o grande quadro que tem na sua vida, em que você enxerga o mundo por intermédio desse grande quadro. Qual é o grande quadro, ou qual é a grande coisa que move você a agir? Qual é a grande coisa que move você a fazer as coisas que você faz, a sentir o que você sente, a pensar o que você pensa e tomar as decisões que você efetivamente toma? Há duas coisas, em geral, meus irmãos, que como pastor me incomoda profundamente em mim mesmo, na minha própria vida, mas que me incomoda profundamente também na vida de outras pessoas. A primeira delas é o egoísmo que nós sentimos. Nós achamos, e talvez esse seja o grande quadro para todos nós achamos, mesmo que nós não digamos isso de forma clara, nós achamos que o mundo gira em torno de nós mesmos. Nós achamos que as coisas têm que ser do jeito como nós queremos, e quando qualquer coisa
às vezes mínima, às vezes grande, sai do nosso controle, porque nós achamos que a vida tem que estar no nosso controle, e esse é o grande quadro. Nós começamos a choramingar, a murmurar, a maldizer, porque estamos passando por algum sofrimento, ou porque alguma coisa está fora do nosso controle. O segundo grande quadro e o segundo grande problema que nós atravessamos nesse processo de encarar a vida, de ver a vida, é o evangelho que muitas vezes é pregado, que nós assimilamos e que infelizmente essa assimilação tem muito a ver com aquilo que nós queremos, com o primeiro grande quadro do nosso egoísmo e de achar que a vida gira em torno de nós mesmos e fazer com que todas as decisões tragam de alguma forma agrado para nós. Hoje eu desejo mostrar, e eu quero que você veja o texto de hoje, Filipenses capítulo 1, versos 12 a 18, eu lerei já com vocês. Mas hoje eu desejo mostrar, irmãos, como a nossa vida, ela precisa ser moldada, como foi moldada, no caso do apóstolo Paulo, pelo Evangelho e pela glória de Cristo. É o fato de nós vermos a vida a partir desse ponto de vista, o fato de vermos a vida a partir desse prisma, desse grande quadro do Evangelho, mas mais notadamente pela glória de Cristo, que faz o apóstolo Paulo dizer o que ele diz e faz o apóstolo Paulo viver da forma como ele vive. E isso aqui que nós vamos ver hoje, claro, há doutrinas importantíssimas embutidas aqui, eu estou falando de uma delas, que é a glória de Cristo, mas há, por outro lado, a aplicação prática do apóstolo Paulo sobre aquilo que ele está vivenciando, sobre o seu sofrimento e sobre a forma como ele encara que a vida deveria ser. Dessa forma prática que o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui, repito, com uma vida moldada, com uma vida que é planejada e moldada de acordo com o Evangelho de Cristo, e uma vida moldada para a glória de Cristo. O que Paulo nos diz é que a nossa vida precisa ser moldada de acordo com a palavra de Deus. O evangelho falsificado, que muitas vezes nós mesmos queremos ouvir, porque nos faz cócega aos ouvidos, o evangelho falsificado, ao contrário, ele faz aquilo que o homem quer que ele faça. Ao invés de nós nos adaptarmos ao Evangelho, nós queremos, ao contrário, que o Evangelho se adapte a nós, às nossas necessidades e tudo aquilo que nós efetivamente queremos. O Evangelho falsificado, meus irmãos, traz o homem no centro de todas as coisas. O homem é, nesse Evangelho falso, o centro de todas as coisas. Ele é um homem independente, ele é o homem criador do seu próprio destino, ele é, nesse evangelho falsificado, o capitão do seu próprio navio, o criador de normas para si mesmo, soberano em todas as suas decisões e todos os seus caminhos. Esse evangelho falsificado é o evangelho que não poucas vezes nós acabamos nos moldando a ele, querendo que as coisas aconteçam como nós queremos que aconteça. O evangelho falsificado, o evangelho que se adapta aos homens, é o evangelho da oferta tentadora, é o evangelho da suposta prosperidade material. Esse é o evangelho que faz acelerar o coração do homem, que faz aguçar as suas ganâncias e os seus instintos mais primitivos, os seus instintos mais pecaminosos, porque ele pensa que tudo que ele pode conseguir de Deus é o que nós temos aqui e agora, o que nós podemos pegar, o que nós podemos tocar. Esse evangelho falsificado
ele se adapta aos homens, aguçando neles as suas ganâncias, com suas supostas múltiplas vantagens, desde que encha os bolsos e os cofres desses homens e de certos indivíduos, homens que efetivamente não pregam o Evangelho. O Evangelho falsificado, repito, é o Evangelho ao gosto do freguês, um Evangelho onde nós retiramos as palavras que incomodam, que tensionam as pessoas, o Evangelho em que nós tiramos aquilo que traz alguma denúncia, e o Evangelho que requer da nossa parte renúncia para a glória de Deus. Enfim, para não me alongar muito nesse assunto do Evangelho falsificado, apenas o cito para que nós saibamos que algumas vezes nós próprios falsificamos o Evangelho a fim de que o Evangelho diga aquilo que nós queremos que ele diga, a fim de que o Evangelho se adapte a nós. O Evangelho é adaptado, esse falso Evangelho é adaptado à boa vida dos homens. Mas o verdadeiro Evangelho, repito, e esse é o tópico principal de hoje. O verdadeiro Evangelho não é o Evangelho que se adapta às pessoas. O verdadeiro Evangelho é o Evangelho que transforma a vida das pessoas e fazem as pessoas adaptarem a sua vida ao Evangelho e adaptarem a sua vida à glória de Jesus Cristo. Atente comigo. Vocês lembram, esse é o nosso quarto sermão em Filipenses. Nós vimos, no primeiro sermão, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele se declara como servo de Jesus Cristo e aqueles irmãos como santo, e tudo na vida do apóstolo Paulo e daquela igreja gira em torno do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos isso nos versos 1 a 2. Nos versos 3 a 8, o apóstolo Paulo demonstra a afeição que ele tem para com aqueles irmãos, dizendo 4 coisas que nós vimos no nosso segundo sermão sobre Filipenses, quando diz que Paulo dá graças a Deus por aqueles irmãos, quando diz que o apóstolo Paulo ora por aqueles irmãos, sempre com alegria em suas orações, quando diz que Paulo confia na obra que Deus começou, porque a obra que Deus começou, ele haveria de concretizar, e quando Paulo diz e demonstra todo o seu afeto, toda a sua afeição, dizendo que traz aqueles irmãos no coração, na memória, nas suas orações, e finalmente ele diz que sente saudade daqueles irmãos e que Deus é testemunha disso. Ainda nesse mesmo ponto, nós vimos a oração do apóstolo Paulo, para que o nosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para nós aprovarmos as coisas excelentes, sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Jesus Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para quê? Para, verso 11, se vocês não estiverem me acompanhando, final do verso 11, para a glória de Deus, o Pai, o apóstolo Paulo diz no verso 11. Do verso 12 em diante, é justamente como o apóstolo Paulo vai nos dizer que a sua vida é moldada pelo Evangelho. Ele não fala isso com todas as letras, mas isso está muito claro no texto. E eu gostaria que você observasse versos 12 a 18 desse texto. Quero ainda, irmãos, acompanhe e atente comigo. Versos 12, eu vou ler do verso 12 ao 26, mas nós vamos ficar do verso 12 até o verso 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todas as demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar
tribulação as minhas cadeias. Verso 18: todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, esteja sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Até aqui a palavra do Senhor. Atente para o que Paulo diz, e eu repito, o nosso foco hoje será dos versos 12 a 18. Esse é o nosso foco de hoje. A passagem, ela pode ser dividida de forma bem simples. Se você quiser olhar comigo, você vai perceber que o apóstolo Paulo, por exemplo, e esse é o aspecto que eu estou colocando, e eu vou repetir isso outras vezes, porque isso causou um grande impacto em minha vida, e também uma grande vergonha em que eu precisei orar a Deus por isso. Você vai perceber que o apóstolo Paulo não é negativo em nenhuma das palavras que ele diz. Ele diz antes que o sofrimento que ele passou, atente para isso, isso vai ser o meu primeiro ponto, eu falo já dele. O apóstolo Paulo vai dizer que o sofrimento que ele passou, que as suas algemas, que a sua prisão, ele olha para isso de um lado positivo, porque ele diz que por causa da sua prisão e por causa de todo o sofrimento que ele passou, que, repito, vou passar a relatar, isso fez com que o evangelho progredisse ainda mais. E Paulo vai dizer ainda mais, não apenas que o sofrimento dele tem um quadro maior do que a própria vida dele, e que o evangelho está progredindo, mas ele vai dizer ainda mais que algumas pessoas estão tentando pregar o evangelho para causar problemas a ele, para dizer que é melhor do que Paulo, que é melhor pregador do que Paulo, que é melhor apóstolo do que o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai dizer: o que importa? O que importa se as pessoas estão querendo disputar comigo? O que é que importa se as pessoas estão dizendo que eu sou um prisioneirozinho sem vergonha de Roma? O que é que importa o que as pessoas estão falando de mim? O que importa, ele vai dizer, no final das contas, verso 18, é o quê? Que Cristo está sendo pregado, que Cristo está sendo conhecido, não interessa se por pretexto, não interessa se por inveja, e ele diz, por conta disso, porque Cristo está sendo glorificado, seja porque as pessoas estão com inveja de mim, estão saindo por aí pregando o evangelho, seja para causar mais problemas ainda, as tribulações que eu tenho, Paulo disse, com isso tudo, o que é que ele diz no final do verso 18? Com isso tudo, me alegrarei, ou com tudo isso, diz o apóstolo Paulo, me regozijarei. Ora, irmãos, esse texto, que pode parecer tão simples, em que Paulo está abrindo o seu coração, ele é impressionante. Eu sei, eu tenho usado essa palavra algumas vezes. E quanto mais eu me aprofundo no estudo do livro de Filipenses, mais impressionado com a forma prática do apóstolo Paulo em viver o evangelho, mais e mais impressionado eu fico.
Como é que um homem preso tem um quadro geral, porque na maioria, um quadro geral em que o importante é a glória de Cristo, porque na maioria das vezes, quando nós passamos por sofrimento, a primeira coisa que nós pensamos é em nós mesmos, e a última coisa que nós pensamos é em Deus. Na maioria das vezes, nós nos pensamos como vítimas de alguém, vítimas daquilo que Deus está fazendo conosco, mas o apóstolo Paulo tem uma visão, repito, uma visão completamente diferente. O apóstolo Paulo está dizendo: como eu vivo para a glória de Cristo, e eu sei que Cristo controla todas as coisas, Ele me colocou aqui na prisão, para que o evangelho fosse espalhado, quer por pretexto, quer por inveja, e porque eu estou preso e o evangelho está sendo espalhado, ele diz: eu estou feliz, louvado seja Deus, Paulo diz. Ao contrário de muitas vezes o que nós fazemos, eu faço, você faz, qualquer coisa fora do nosso controle, nós começamos a pensar: o que é que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que comigo? Porque você e eu nos consideramos as melhores pessoas que existem no mundo. E nós precisamos trocar o quadro geral. Nós precisamos trocar o quadro geral das nossas necessidades, das nossas decisões, do que nós queremos, e colocar o quadro geral de que a nossa vida, aconteça o que acontecer, deve trazer glória ao nosso Salvador Jesus Cristo, e deve fazer com que o nosso Salvador Jesus Cristo se torne conhecido dia a dia. Acompanhe comigo o texto, para que eu não me demore muito nisso. Quando eu concluí esse sermão ontem, por causa das várias enxaquecas que tive durante a semana, eu glorifiquei a Deus e pedi ao Senhor, e essa é a minha oração com relação a vocês também. Pedi a Ele: Senhor, faça com que eu me regozije no Teu Evangelho, faça com que eu me regozije na glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que o apóstolo Paulo faz aqui. Faça, Senhor, na minha vida aquilo que o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo. Me ajude a me aprofundar no conhecimento do Senhor. Me ajude a trocar o quadro da minha vida, de pensar em mim mesmo, e só em mim mesmo, e começar a ver a minha vida a partir do Evangelho, a partir da glória do nome do nosso Salvador Jesus Cristo, de tal forma que nada na vida interrompa esse relacionamento contigo, ou interrompa o fato de que o que acontece comigo, com a minha vida, com a vida da minha família, deve trazer glória ao nome do Senhor, e que nada mais seja importante para mim do que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Me ajude, eu pedi a Deus naquela hora, que as minhas dores, e eu tive muitas dores durante essa semana, as minhas dores não sejam o centro da minha vida, mas que o Teu Evangelho e que a glória do Teu nome seja o centro da minha vida, para a glória do Teu nome. E esse é o meu desejo, irmãos, para vocês, para que quando acabarmos esse sermão hoje, esse também seja o desejo de vocês. E quando vocês se levantarem daqui nessa manhã, as coisas que tiverem erradas na vida de vocês, os pecados que acompanharem vocês, dos mais simples aos mais cabeludos, por assim dizer, dos mais simples aos mais difíceis de serem tratados, sejam tratados por vocês saberem que o Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa tarefa principal, e a glória dele deve ser aquilo que nos move. Então veja comigo, em primeiro lugar, uma vida moldada pelo desejo da glória do nome de Cristo muda a forma como nós vemos o sofrimento. Eu tenho lidado muito com isso, comigo mesmo e com outras pessoas, mas quando você olha esses 7 versículos que nós vamos tratar hoje, do verso 12 ao verso 18, quantas palavras de reclamação e de murmuração nós encontramos do apóstolo Paulo? Dê uma olhadinha na sua Bíblia. Quantas palavras
lembrem, Paulo está dizendo, eu estou preso. Ele falou isso anteriormente, falou isso no verso 8, e ele está falando de novo no verso 12, ele diz, quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes progredido para o progresso do Evangelho, verso 13, verso 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Continue lendo o texto e eu vou perguntar de novo a vocês. Qual é a palavra que Paulo fala aqui de murmuração? A resposta é nenhuma. Nenhuma palavra de murmuração. Ora, irmãos, atente para isso que eu estou dizendo a vocês. E eu sei o quanto isso é fácil de ouvir, mas é difícil de internalizar. O fato de que o apóstolo Paulo vive para a glória de Cristo muda a forma como ele vê o seu sofrimento. Vocês acreditam que Paulo estava bem? Sim, ele estava. Mas do ponto de vista humano, do ponto de vista meu e seu, do ponto de vista daquilo que nós somos e das coisas que nós queremos, essa perspectiva centrada do apóstolo Paulo é maravilhosa, fantástica e fascinante para cada um de nós. Porque o apóstolo Paulo, ele consegue enxergar o seu sofrimento diferente daquilo que nós enxergamos. Nós enxergamos o nosso sofrimento de uma forma em que nós ficamos ensimesmados, de uma forma que nós pensamos que as pessoas ao nosso redor, elas precisam servir a nós porque nós temos uma necessidade que não está sendo satisfeita. Seja a comida que não está boa, seja a doença que nós temos, seja qualquer coisa ao nosso redor, ou porque nós precisamos de carinho, ou porque nós precisamos de um tempo para nós mesmos. Nessa hora, irmãos, nós ficamos pensando única e simplesmente em nós mesmos. E nós reclamamos do mundo, nós reclamamos de marido, de esposa, de filhos, de trabalho, de supervisores, nós reclamamos do mundo inteiro, porque o sofrimento que nós estamos passando, nós pensamos, não é um sofrimento adequado, porque nós não merecemos aquilo, porque somos muito bons. Ora, o apóstolo Paulo está dizendo, de novo o versículo 12, que ele quer deixar aqueles irmãos filipenses cientes. Cientes de quê? Cientes, olhem comigo no texto, cientes das coisas que lhe havia acontecido. Aqui Paulo já não está mais falando a respeito de quando ele plantou a igreja de Filipos, que já foi difícil, porque ele foi aprisionado e foi açoitado. Paulo já está falando, e você pode conferir isso lá, do capítulo 21 até o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, que quando Paulo estava no templo, quando ele estava lá se consagrando a Deus, alguns amigos seus, ex-judeus, reconheceram Paulo, pegaram Paulo, deram uns tapas no apóstolo Paulo, e só não o mataram porque um centurião romano chegou lá com a sua tropa. Essa tropa fez com que a multidão fosse dispersada, fizeram um cordão em volta do apóstolo Paulo e prenderam Paulo. E Paulo ficou indo de um lugar para outro. Isso está, repito, capítulo 21 a capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo ficou de um lado para outro, até que finalmente, por conta das injustiças humanas, o apóstolo Paulo disse, como cidadão romano, que ele queria ser julgado por César. E o procônsul romano, naquela ocasião, disse, para César apelastes, para César você irá. Quando ele entrou em Roma acorrentado, depois de um naufrágio, isso está no capítulo 28 de Atos, depois de um naufrágio por conta da imperícia de do capitão do navio, o apóstolo Paulo entra em Roma, na prisão, entra acorrentado em Roma, como era o costume daquela época, e a primeira coisa que ele vai dizer quando ele lembra
de que entra em Roma como prisioneiro é: irmãos, eu quero que vocês estejam cientes de que as coisas que me têm acontecido, de que todo o meu sofrimento está chegando ao objetivo, que é o meu objetivo. Qual é? Está no verso 12, olha aí. Qual é o objetivo? As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, isso aqui é ter uma vida moldada pelo Evangelho. Não uma vida onde eu moldo o Evangelho para que ele faça o que eu quero. Mas isso é uma vida em que o apóstolo Paulo olha para a sua própria vida, olha para o seu sofrimento e ele diz: as minhas cadeias, louvado seja Deus, têm contribuído para o progresso do Evangelho. E Paulo dá aí, se você observar no versículo seguinte, no versículo 13, o apóstolo Paulo dá um exemplo do que ele está tentando nos dizer. Ele diz no versículo 13 que, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ora, o que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda especial que guardava o imperador romano e que guardava também os prisioneiros reais. Vamos pensar aqui numa polícia especial aqui no Brasil. Pense, por exemplo, na Polícia Federal. Quantas pessoas da Polícia Federal você conhece? Quantas? Qual a possibilidade de alguém entrar na carceragem da Polícia Federal para pregar o Evangelho? É nula, a não ser que você seja preso. E o apóstolo Paulo diz justamente isso. O apóstolo Paulo diz: o Senhor queria que na guarda pretoriana, o Evangelho se tornasse conhecido, que pode ser uma ideia de que eles se converteram, que o fato de ele estar ali preso, Deus ofereceu ao apóstolo Paulo a oportunidade de pregar um Evangelho a pessoas que dificilmente teriam acesso ao Evangelho se o apóstolo Paulo não estivesse preso. Ora, como é que Paulo vê o seu sofrimento? Ele vê o seu sofrimento a partir da glória de Cristo e vê o seu sofrimento a partir do progresso do Evangelho, e ele diz: o que o Senhor está fazendo comigo, aquilo que me toca, aquilo que é a minha vida, as dificuldades que eu estou passando, elas não são à toa, elas fazem parte de um plano para que Deus seja glorificado por meu intermédio. Deus está trabalhando por intermédio de mim. Deus está, às vezes, me colocando em situações difíceis como essa que eu estou atravessando, porque Ele quer que o Evangelho avance ainda mais. Será que essa é uma doutrina, irmãos, que nos toca? Será que essa é uma doutrina que traz a nós o conhecimento adequado de que tudo quanto Deus faz funciona para o nosso bem e funciona para a glória de Deus, para o progresso do Evangelho? Será que nós entendemos? E algumas vezes eu me ajoelhei aí nesses vários bancos onde vocês estão quando não tem ninguém aqui, e me perguntando: Senhor, por que a dor de cabeça ela me paralisa? Me ajude a entender esse processo. Terça-feira eu tive dor de cabeça o dia inteiro. Os 2 dias seguintes à enxaqueca são piores do que o dia da enxaqueca, porque eu me sinto lento, confuso, com falta de concentração, não consigo ler nenhum gibi para entender o que o gibi está dizendo. E eu pergunto a vocês, como me perguntei muitas vezes a Deus: como é que o nosso sofrimento pode trazer glória a Deus? Como é que o nosso sofrimento pode ajudar a progredir o Evangelho? Paulo está dizendo que, mesmo que nós não consigamos entender,
Nós precisamos ver o nosso sofrimento a partir do plano maior. E o plano maior não é você. O plano maior não é a sua saúde. Não é o que acontece nem deixa de acontecer com você. O plano maior, o apóstolo Paulo está aqui dizendo, é o progresso do Evangelho. O plano maior é a glória do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. De maneira, diz Paulo, verso 13, de novo, que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecido de toda a guarda pretoriana e também os demais. Aí Paulo continua, atente comigo. Com essa vida centrada no Evangelho, segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que ninguém pode parar o avanço do Evangelho. Por que Paulo está preso? Leia Atos, capítulo 21 até o capítulo 28, e você vai perceber que Paulo está preso porque ele está pregando o Evangelho. Eu sei o que você pensa, eu sei porque eu também penso. A gente pensa que por fazer a coisa certa, porque agimos da forma certa, nós nunca vamos sofrer, nós nunca vamos passar por nenhum tipo de sofrimento. Mas o apóstolo Paulo estava fazendo a coisa certa. O que ele estava fazendo era pregar o Evangelho. O que foi que os judeus fizeram? Os judeus deram um jeito para que o apóstolo Paulo fosse preso, chegasse a Roma prisioneiro, porque mandaram advogado, mandaram gente para matar o apóstolo Paulo, e Paulo tem que fugir de um lugar, tem que falar com a irmã de Paulo, mandou um menino dizer, olha, os judeus estão dizendo para vocês levarem Paulo para tal lugar, porque no meio do caminho vão matar o apóstolo Paulo. E Paulo poderia ficar dizendo assim, meu Deus, é por que isso, Senhor? Já que eu estou tão bem, estou pregando o Evangelho, as pessoas querem parar o Evangelho, mas Paulo diz com todas as letras. Essa é a segunda verdade que eu quero dizer. A primeira é que quando a minha vida é moldada para a glória de Deus, isso muda a forma como eu vejo o meu sofrimento. Segundo se a minha vida é moldada para a glória de Deus, eu sei que onde quer que eu esteja, Deus pode me usar para pregar o Evangelho, porque ninguém pode parar o Evangelho de Jesus Cristo. Veja, Paulo diz, de novo, agora versículo 14, vamos ler o 13 e o 14. Paulo aqui, quando a vida está mostrando as suas garras, quando a vida está fazendo careta para Paulo, quando a vida está mostrando o lado negro para o apóstolo Paulo, Paulo diz que a única forma de mudar essa realidade é você saber que Deus está caminhando com você, Ele está conduzindo a sua vida. Não existe acaso, não existe destino, não existe nada, Ele está guiando a sua vida. Paulo diz, eu estou preso porque eu sou um prisioneiro de Cristo. Ele vai dizer isso um pouquinho mais à frente, nós vamos chegar lá. Mas o apóstolo Paulo está aqui sofrendo oposição de vários lados, de Roma, de críticos, está sofrendo oposição por todos os lados, mas Paulo diz, olhe de novo o versículo 14, que versículo 13, primeiro a guarda pretoriana e todos os demais conheceram o Evangelho, e Paulo diz, atente para isso, não apenas as pessoas estão ouvindo o Evangelho, mas Paulo está dizendo também, versículo 14, que a maioria dos irmãos, leiam comigo, como é que aqueles irmãos estão com a prisão de Paulo, que era o principal líder daquela época? Tristes. Sim ou não? Não. O apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos estão estimulados. Estimulados a quê? Estimulados, olha o que Paulo diz, não é simplesmente estimulados por causa da prisão de Paulo, mas estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Você percebe o que Paulo faz aqui? O que Paulo faz meu Deus, tadinho de mim, eu estou preso, eu estava pregando o Evangelho, e olha aí o que me acontece. A vida toda eu tenho sido fiel a Deus, e olha o que é que me acontece. O que me acontece é estar preso, o que me acontece é estar ligado a uma mulher ou um homem, a uns trastes.
O que me acontece é que os meus filhos, ao invés de crescerem rapidamente, me dão problema. Olha aí, eu estou fazendo tudo que é certo, tudo que é maravilhoso, e olha aí que retorno eu tenho. Paulo deixa tudo isso de lado, porque ele diz: o meu propósito, ele está sendo alcançado. Eu estou pregando o Evangelho, e outros irmãos, por conta da minha prisão, por mais que falem, por mais que estejam dizendo aí, esses irmãos estão estimulados. Estimulados a quê? 14. Estimulados a quê? A falar com mais desassombro a palavra de Deus. Você percebe que Paulo deixa de lado os seus problemas e as suas dificuldades? Você percebe que Paulo está dizendo assim: olha, está acontecendo o que eu desejo que aconteça. Se eu tivesse livre, eu estaria fazendo. Mas eu estou preso e o negócio está acontecendo. O Evangelho molda a vida de Paulo. O Evangelho molda a forma como o apóstolo Paulo pensa no seu sofrimento. Ele diz: isso está ajudando ainda mais, isso não está prejudicando, isso está cada vez mais ajudando. Por quê? Porque o apóstolo Paulo sabe que o grande quadro não são as circunstâncias, o grande quadro não é o sofrimento, o grande quadro é a expansão do reino de Deus e a glória do nome de Jesus, aonde quer que o nome do Senhor chegue. As nossas circunstâncias, irmãos, são parte do processo de Deus, mas não é o todo. Os sofrimentos não é o todo, são apenas parte. E quando o apóstolo Paulo vê isso, e eu e você deveríamos ver isso, quando as crises chegam, quando os problemas chegam, eu tenho que pensar como esse problema vai redundar no avanço do Evangelho, e como esse problema vai redundar na glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Como? Essa é a única forma, moldando a minha vida pelo Evangelho, moldando a minha vida para a glória de Deus, que eu sei que as coisas podem ser vistas de uma forma completamente diferente. Isso tem uma aplicação, meus irmãos, uma aplicação universal a todos os cristãos para a forma como nós olhamos as circunstâncias. Essa é uma aplicação universal, ou deve ter uma aplicação universal. O apóstolo Paulo diz que a vida dele tem um propósito muito maior do que cozinhar bem, maior do que não receber reclamação de patrão, maior do que não receber reclamação de pai e mãe, maior do que ser criticado por outras pessoas, maior do que, ou de não ser criticado por outras pessoas, maior do que ser o melhor profissional que existe na área, maior do que toda e qualquer coisa. O propósito maior, o apóstolo Paulo diz, é a expansão do Evangelho e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe comigo, continuem comigo, versículo 15. Esse é o terceiro e último ponto. Quando a nossa vida é moldada pelo avanço do Evangelho e pela glória de Deus, nós amamos mais a glória de Cristo do que a nossa própria glória. E quando eu digo a nossa própria glória, eu não estou falando somente de aparecer, eu estou falando daquilo que nós fazemos e que queremos que todos façam a nossa vontade. Atente, versículo 15 a 18. O apóstolo Paulo vai dizer: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. O apóstolo Paulo olha, irmãos, para tudo que está acontecendo ao redor dele, e ele diz assim:
há uma coisa, entretanto, que precisa ficar clara. Com os meus sofrimentos, existem dois grupos de pessoas que estão pregando o Evangelho. Um grupo de pessoas, você vai olhar comigo de novo no versículo 15, um grupo de pessoas, o apóstolo Paulo está dizendo que esse primeiro grupo de pessoas prega a Cristo, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja dele, inveja do ministério dele, e porfia. O que é porfia? Porfia é aquela discussão que nós começamos e adivinhe quem quer ganhar na discussão. Quando eu estou discutindo com Isaías, adivinhe quem é que eu quero que ganhe na discussão? Isaías? Quando você começa uma discussão, você quer perder ou ganhar a discussão? Sempre ganhar. Porfia é essa discussão, essa rivalidade que nós conversamos e que nós queremos ficar sempre acima. Ganhamos a discussão, mesmo que percamos a amizade, mesmo que causemos uma ruptura na nossa família ou uma ruptura na igreja, nós queremos ganhar a discussão. O apóstolo Paulo está dizendo, há um grupo de pessoas que com as minhas cadeias estão pregando o Evangelho. Mas eles estão pregando o Evangelho com inveja de mim e estão pregando o Evangelho por rivalidade a mim. Aí Paulo continua. Dizendo que outros, esse é o segundo grupo, vou falar dele depois. Aí você passe para o verso 17, por favor. Quando Paulo diz que aqueles, contudo, aqueles que ele está falando é os que pregam por inveja e porfia, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, pregam insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. O que essas pessoas querem, o apóstolo Paulo está dizendo, é trazer ainda mais tristeza a ele quando ele está preso. O apóstolo Paulo diz, eles estão saindo por aí pregar para mostrar que são melhores do que eu, por rivalidade, por inveja, e com isso eles estão tentando suscitar ainda mais tribulação, ainda mais problema nas ambições egoístas deles, por interesses pessoais, a fim de que aumente o meu sofrimento na cadeia. Mas Paulo diz, há um segundo grupo. O segundo grupo que ele diz que se sentiu estimulado a pregar, volte ao verso 15, ele diz, alguns efetivamente, de novo, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes que fazem de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Atente para isso. O apóstolo Paulo diz que com a sua prisão, dois grupos de pessoas saíram para pregar. Certo? Um grupo prega por amor, por sinceridade, para ajudar Paulo nas suas tribulações. Outro grupo, ele diz, prega por inveja, por discórdia, insinceramente, por interesses e ambições pessoais. Atente, porque quando Paulo está dizendo isso aqui, Paulo não está dizendo que a pessoa está pregando qualquer coisa a respeito de Cristo. Não é isso que ele está dizendo. Quando a pessoa está pregando o Evangelho de forma desordenada, o apóstolo Paulo chama essas pessoas de maldito. Vá comigo, volte um pouquinho a Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9. Vocês conhecem esse texto, mas eu quero que você volte comigo lá, por gentileza. Capítulo 1 de Gálatas, verso 8 e 9. Diz o apóstolo Paulo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O que é anátema? Maldito. Assim como dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O que acontece, voltem para Filipenses, o que acontece é que em Filipenses, embora as pessoas estejam pregando insinceramente, eles estão pregando a verdade do Evangelho. Compreendem isso? Se fosse uma pregação fora do Evangelho, Paulo não estaria dizendo, não me interessa o que eles estão fazendo. Paulo está dizendo que a mensagem do Evangelho, sendo pregada corretamente, não interessa para ele naquele momento, não interessa quem é ou como fazem os
pregadores. Paulo diz, voltem lá para Filipenses, por favor, que eu quero que vocês percebam mais uma vez que o apóstolo Paulo diz que a vida dele moldada pela glória de Cristo, o interesse dele não é na glória dele, o interesse de Paulo é na glória de Cristo. A glória de Cristo é maior do que a glória do apóstolo Paulo. Por isso ele vai dizer, alguns estão pregando por discórdia, por inveja, por ambição, por interesses pessoais, outros estão pregando por amor, e Paulo disse, não importa, não importa, não me interessa se as pessoas estão com inveja de mim ou não, não me interessa se o interesse das pessoas é trazerem tribulação a mim ou não, porque eu estou preso, não me interessa se as pessoas estão lá dizendo, eu estou pregando o evangelho porque Paulo está preso, porque fez alguma coisa errada. Paulo disse, olhe comigo no versículo 18, o que é que importa? Eu não quero nenhuma glória para mim mesmo, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não sou o único pregador do evangelho que existe no mundo, o que é que me importa se as pessoas estão pregando assim ou não? A única coisa que importa, ele diz no versículo 18, olhe comigo, a única coisa que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. O apóstolo Paulo diz, eu não quero glória nenhuma para mim, eu estou pouco me lixando se essas pessoas estão fazendo o que é certo para me trazer inveja. O que importa só tem uma pessoa que importa nesse mundo, e essa pessoa que importa nesse mundo não sou eu. A pessoa que importa nesse mundo, a pessoa que precisa ser conhecida nesse mundo, a pessoa que precisa receber glória nesse mundo é o Senhor Jesus Cristo. O foco exemplar do apóstolo Paulo, irmãos, repito, está na glória de Cristo. Ele diz, não importa o que as pessoas estão fazendo, a minha vontade é que Cristo seja glorificado. A vontade de Paulo é a mesma vontade de João Batista. As pessoas chegaram a João Batista e disseram assim, João Batista, você não está percebendo não o que está acontecendo? João capítulo 3, tem muita gente correndo atrás de Cristo, ele está do outro lado do Jordão, está todo mundo correndo para lá, tem discípulos seus que estão correndo para lá. E João Batista disse, gente, vocês não entenderam nada do que eu falei até agora? Vocês não entenderam nada do que eu pronunciei a vocês, da minha pregação? Eu disse a vocês, vai chegar alguém uma pessoa que eu não sou digno nem de me ajoelhando amarrar a sandália dele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele seja glorificado e que eu diminua. O apóstolo Paulo, da mesma forma que João, não está preocupado em criar um nome para si, ele está preocupado em que o Senhor seja glorificado, e ele diz, enquanto Cristo está sendo conhecido, eu me alegrarei, sim, sempre me regozijarei, louvado seja Deus. O que é que isso tem a ver conosco? E aí eu já parto para as aplicações e para a conclusão. Primeiro, eu e você temos que nos lembrar com esse texto que nós temos diante de nós, que nós não sabemos como Deus pode usar nunca os nossos sofrimentos. Mas se você passa por sofrimento, Ele tem um propósito. E Ele quer usar esse propósito para que o Evangelho avance e para que Cristo seja glorificado. Não é para você. Não é sobre você, é sobre Cristo. E se você viver para a glória de Cristo, você vai poder dizer como o apóstolo Paulo, eu vou me regozijar no que eu estou passando. Você nunca sabe como Deus vai utilizar o seu sofrimento. Do nosso ponto de vista, mesquinho, pequeno, egoísta, arrogante, era melhor Paulo estar livre do que estar preso. Era melhor Paulo sair por aí pregando o evangelho do que ele estar preso. Paulo diz, não, irmãos, o meu sofrimento tem contribuído para o evangelho.
Deus me deixou aqui preso para pregar para a guarda pretoriana, para que os irmãos se sentissem animados a pregar o evangelho e até mesmo para que ele pudesse escrever uma epístola para aqueles irmãos. Do ponto de vista de Deus, um ponto de vista diferente do nosso, amplo, soberano, um ponto de vista onisciente, Paulo precisa estar preso para que o evangelho avance mais e mais em outros lugares que dificilmente poderia avançar. Nós nunca sabemos como Deus pode usar o nosso sofrimento. Deixe-me dar 2 ilustrações a vocês de pessoas reais, fora do apóstolo Paulo, que também era real. Um escritor chamado Tony Merida, ele fala de um escritor chamado O'Brien. O nome dele era Peter O'Brien. Ele vivia com uma família, não tinha nenhum dos seus anteriores sendo cristãos, e mudaram de local e foram morar ao lado de uma senhora que tinha uma doença crônica terminal. Mas cada vez que eles iam visitar essa senhora, o que eles ouviam não era a respeito das dores, das dificuldades, o que eles ouviam era a respeito do evangelho, e o que eles ouviam era a respeito da glória de Cristo. E a mãe de Peter O'Brien ficou pensando, como pode uma pessoa no estado em que essa mulher está, e essa mulher só fala do evangelho e da glória de Cristo. O objetivo dessa mulher é a glória de Cristo, quase morta, quase morrendo, moribunda. E a história nos diz que a vida daquela mulher foi transformada pela palavra que aquela mulher pregava constantemente, e posteriormente o seu filho Peter O'Brien foi também alcançado pelo evangelho. Esse menino, e ele era um menino, por conta do testemunho daquela mulher, se tornou um missionário entre os indígenas, longe dos Estados Unidos, acabou indo para a Índia, plantou igrejas na Índia, foi para a Austrália, conseguiu um doutorado na Austrália, voltou para os Estados Unidos e formou centenas e centenas de pastores, além de escrever inúmeros excelentes comentários bíblicos que existem até hoje. Vocês acreditam que se Deus perguntasse àquela mulher, se Deus dissesse àquela mulher, eu tenho um acordo a fazer com você, eu posso levantar você dessa cama e deixar você viver mais uns 30 anos, mas se você continuar aí, e com todas as dificuldades que você está atravessando, tem uma coisa que eu desejo fazer. Há um rapaz que vai se converter por intermédio da sua pregação, do seu sofrimento, da pregação do evangelho, e ele vai se tornar um grande missionário na Índia e entre os indígenas, vai voltar à Austrália, vai fundar um seminário e vai influenciar a vida de milhares de pastores, de centenas de pastores, e certamente vai influenciar a vida de milhares de homens. Você quer levantar dessa cama ou você quer continuar nela? Eu não tenho dúvida, irmãos, de que quando a nossa vida é moldada pela glória de Cristo, a resposta daquela mulher seria: eu quero continuar aqui para que outras pessoas conheçam o evangelho e para que Cristo seja glorificado. Essa é uma vida moldada pelo evangelho. Essa é uma vida, como a do apóstolo Paulo, moldada pela glória de Cristo e pelo desejo que o nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Lembre disso. Você não sabe o que Deus pode fazer com o seu sofrimento, mas o seu propósito deve ser a glória de Deus. Segundo, nós devemos estar conscientes, e o texto fala sobre isso, que nem todo mundo prega o evangelho por amor. Há pessoas que pregam o evangelho por interesse, pessoas que pregam o evangelho para terem status, para subirem na vida. Há pessoas que por isso, porque não pregam o evangelho com sinceridade, pode desrespeitar você como liderança da igreja, como presidente de sociedades internas, como diáconos, como presbíteros, como pastores, como chefe de família. Essas pessoas podem fazer críticas a você, podem desrespeitar você, podem falar coisas absurdas a seu respeito, como parece que as pessoas estavam falando coisas absurdas a respeito do apóstolo Paulo.
você pode entender e seguir aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou você procura se defender, ou você procura dizer: tudo isso está acontecendo para a glória de Deus Pai. Terceiro e último, nós também precisamos estar conscientes de que nós também podemos ser tocados pela inveja, podemos ser tocados pela rivalidade, podemos ser tocados por tudo isso que o apóstolo Paulo diz aqui. E a única forma de nos livrarmos disso é quando nós vivemos, repito, é quando a nossa vida é moldada pela glória do Cristo ressuscitado, quando a nossa vida é moldada pelo desejo do avanço do Evangelho. Leia comigo de novo, fique em pé, vamos ler dos versos 12 a 18, para entendermos que a única forma de vencermos isso, a única forma de avançarmos é nós entendermos que nós não merecemos glória nenhuma, não merecemos e nem devemos querer reconhecimento nenhum, que toda a glória é de Cristo e nós devemos ficar satisfeitos com isso. Leia comigo, versos 12 a 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém e amém. Vamos orar, irmãos. Senhor soberano e bondoso, que podemos te pedir, Senhor, aplique essa palavra aos nossos corações pelo Teu Espírito. E que aquilo que o apóstolo Paulo diz nesse texto seja o nosso maior propósito. Com isso, Senhor, nós te pedimos, fortaleça a nossa fé. Ajude-nos a deixar, Senhor Deus, pecados. Ajude-nos a ser santos, buscando a glória do Senhor e o avanço do Evangelho. Ajude-nos a consertar as coisas mais mínimas das nossas vidas, com a ajuda do Senhor e no poder do Senhor, até as coisas que nós consideramos as mais difíceis, porque pensamos apenas em nós mesmos, pensamos apenas nos nossos desejos, nas nossas necessidades, não queremos outra coisa senão o que nós pensamos e o que nós desejamos. Ajude a cada um de nós, a cada um desses teus filhos aqui presentes, a ter como propósito principal a glória do nome do Senhor e não a nossa própria glória. Que os teus desejos estejam acima dos nossos desejos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E que o nosso Senhor e Salvador, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito de Deus seja sobre vós, irmãos, e sobre todos aqueles que amam sinceramente ao Senhor agora e para todo sempre. Amém. Amém.